novamente ao Instituto Nelson Williams, que sempre está aí conosco fazendo essa parceria maravilhosa, né, nos possibilitando de estarmos todos aqui. A sensação é que a gente está realmente nesse projeto piloto e eu quero trabalhar muito, com mais empenho para um próximo, um segundo round aí, com muito mais pessoas. Como diz o William, a gente tem possibilidade de pelo Zoom, né, ter 1000 pessoas. Imagina aqui, né, um treinamento online com 1000 pessoas. Todos nós aqui fomos treinados presencialmente pelo Dr. Augusto Cury, na ferramentas da gestão da emoção. Todos temos um histórico de amor, né, superação pessoal, que a gente quer passar para vocês, e a gente fez isso com muito amor, sem custo algum, mas realmente em amor, de ter certeza que mudou as nossas vidas e podem mudar de vocês, né? O juiz Carlos Limonge, realmente ele é uma pessoa que a gente chama de pessoa disposta, né? É uma pessoa que sempre está com esse brilho nos olhos para fazer, para ajudar, e é hoje ele que vai dar essa terceira parte do treinamento, né? É amigo pessoal também do Dr. Augusto Cury, né? Escritor, como ele já mesmo falou. Então, mais do que apresentado, é uma honra e um privilégio hoje te escutar, e tenho certeza que você vai surpreender a todos nós, porque eu conheço o coração desse homem, esse homem de fé. É um prazer que seja você, seja muito bem-vindo, somos todos ouvidos, Carlos. Obrigado, boa noite ao meu colega José Ricardo, que está aí também, juiz de Goiânia. E eu vou, primeiramente, antes de eu entrar com a palestra ou com o curso, nós vamos fazer um apanhadozinho para quem não viu ainda o primeiro e o segundo módulo, para não se perder. Então, a Mônica vai fazer um resumozinho para vocês de algumas ferramentas que são de extrema importância. Se vocês estão chegando pela primeira vez, não viram os outros 2 módulos, não se preocupe, eles estão gravados e você vai poder voltar e assistir como esse módulo depois também. Mas para que você entenda muito bem todo o encadeamento que nós vamos dar aqui, a Mônica, que fez a primeira apresentação sobre a teoria da inteligência multifocal, vai falar um pouquinho para vocês de algumas ferramentas e também o que são janelas, né? Não é essa janela de casa não, mas outras janelas que vocês vão ver como funciona os nossos pensamentos, emoções e a nossa mente. Vamos lá, Mônica? Vamos lá. Boa noite a todos. Carlos, parabéns pela sua generosidade, até de conceder esses poucos minutos, mas para a gente poder recapitular alguns pontos importantes, até para que os nossos colegas aí participantes possam só relembrar alguns pontos e os que ainda não ouviram possam conhecer essa base bem rapidinho, que eu vou falar bem resumidamente, mas para a gente poder prosseguir. Bom, a gente falou na primeira aula sobre a inteligência multifocal, a teoria que foi desenvolvida pelo Dr. Augusto Cury, e que, assim, também de forma bem resumida e basicamente estuda o processo de formação de pensamentos, o papel da memória, falar sobre o eu, que é a nossa capacidade de escolha, nossa consciência crítica, e lembrar que essa teoria, quando ela fala de multifocal, inteligência multifocal, é exatamente porque não é só o eu que nós temos na nossa mente, nós temos outros fenômenos inconscientes e que trabalham a todo tempo na nossa mente e que são de forma involuntária, a gente querendo ou não, e como é importante nós conhecermos esses fenômenos inconscientes e como eles trabalham, e para a gente poder também saber que o nosso eu deve ser o nosso piloto da mente e esses outros fenômenos, os copilotos da mente. Então, passando para o primeiro fenômeno inconsciente, que é o fenômeno RAM, que a gente ouviu bastante, vai ouvir ainda várias vezes, que é o registro automático da memória. Então, tudo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente o cheiro, que a gente toca, né, que envolve todos os nossos sentidos, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe até hoje, tudo isso é registrado na nossa memória. Lembrando, então, da máquina fotográfica, que nós temos um biógrafo, então, que vai registrando todas as nossas experiências, tudo que a gente vai aprendendo ao longo da vida e todas as nossas sensações, nossos sentidos. Então, fenômeno RAM, registro automático da memória, que vai lidando, então, lembrando da máquina fotográfica, que vai registrando tudo na nossa mente. Daqueles 4 copilotos que a gente falou, então, o primeiro
copiloto é o gatilho da memória. Eu até trouxe aqui para não ter que passar o slide, mas lembrando então da campainha, que é aquele, né, falou alguma palavra, às vezes viu alguém, aciona aquele gatilho, detona o gatilho, então é o nosso primeiro fenômeno inconsciente, que é o gatilho da memória. Depois, esse gatilho da memória, então ele também é um fenômeno inconsciente, a gente querendo ou não, a gente até brincou aquele dia, olha, não pensa numa maçã, acionou o gatilho da maçã, a gente fez o quê? Abriu uma janela da nossa memória. Então, o segundo copiloto do eu são as janelas da memória, e que então a gente tem as principais, né, que são as janelas light e as janelas killer. Então, cada vez que a gente registra algo pelo fenômeno RAM, vão formando janelas. Então, são vários arquivos que nós temos na nossa memória que vão, então, que a gente chama dessas janelas. As janelas saudáveis, as janelas light, são aquelas experiências prazerosas, tudo que a gente teve de coisas boas na nossa vida. Então, são as janelinhas light. E nós temos também as janelas killer, que são as janelas traumáticas, que é onde nós registramos os medos, fobias, traições, todas as sensações ruins, experiências ruins que nós tivemos na nossa vida, são essas janelas killer, que são as principais. Aí depois o terceiro fenômeno inconsciente, que é o terceiro copiloto, então, seria a âncora da memória. Eu estou mostrando as fotos para a gente poder resgatar mais facilmente, de forma ilustrativa, lembrando da âncora lá do navio, que ela vai ficar estável, vai ficar paralisada numa determinada janela. Então, acionou o gatilho, abriu uma janela, vamos pensar que é uma janela killer, de repente, se a âncora se estabelece ali, se a gente também não tomar algumas providências com o nosso eu fortalecido, o nosso eu maduro, esse circuito pode se fechar, porque a âncora fica presa lá, e aí nós temos aquelas janelas que nós falamos duplo P, ou duplo poder, que o Carlos vai falar logo em seguida, que além desse poder de fixar a âncora nessa janela, ela tem o poder de atrair outras janelas de conteúdo semelhante, e aí esse circuito se fecha, e o alto fluxo, que é o quarto fenômeno, que é aquele que lê e relê as nossas janelas de forma aleatória, desorganizada, lembrando lá do controle remoto, que vai passando, sem fixar num determinado canal que o eu que deseja, acaba lendo só aquelas janelas daquele circuito ali fechado e não tem acesso a outras janelas saudáveis para poder se tirar daquela prisão da janela aqui. Então, sempre lembrando, fenômeno RAM, o eu como piloto da nossa mente, os quatro copilotos. O gatilho da memória, as janelas da memória, killer, light, a âncora e o alto fluxo. Acho que dá para fazer um apanhado geral, Carlos, mais ou menos para a gente lembrar de tudo isso para poder prosseguir. Obrigada, viu? Obrigado, Mônica, ótimo. Antes do William colocar o vídeo, eu vou passar um vídeo para vocês. A legenda não, o William me falou que ela não está legível, então eu vou explicar para vocês o que é esse vídeo que vai retratar esse fenômeno que a Mônica acabou de explicar para vocês. Esse vídeo foi tirado de um seriado chamado Suits. É um seriado sobre advogados, e tem um advogado que chama Louis Litt. Ele foi assaltado e ele ficou traumatizado com esse assalto. Meses depois, ele vai fazer uma defesa de um cliente no tribunal. O advogado, ou melhor, o promotor, na hora que está conversando com ele, ou argumentando com ele, ali, diante da juíza e das outras pessoas, o advogado faz um gesto com a mão, e aquele gesto é como um gatilho da memória que vai ativar nele aquela situação traumática que ficou naquela janela killer daquele assalto. Então, o gatilho vai ser o dedo do advogado, ele vai, em vez de ver os dedos do advogado, ele vai ver uma arma. Não tem arma nenhuma na mão, ou melhor, do promotor, não tem arma nenhuma na mão do promotor. Tudo isso está na mente dele, foi arquivado, aquilo foi um gatilho, ele foi para aquela janela killer, daquela experiência do assalto que ele sofreu, e aquilo começa, a âncora da memória para ali, a âncora para, o fenômeno do alto fluxo vai começar a correr ali, vai atrair outras experiências negativas e ele vai ficar paralisado. A juíza vai falar com ele, ele não está ouvindo mais ninguém, ele está suando, ele está paralisado dentro desse fenômeno. Então, vocês vão poder observar bem como isso funciona, ele vai até perder a causa. Vamos lá colocar então, William?
Era que deu um probleminha aqui para compartilhar. Se quiser, a gente vai para frente e depois volta lá no final. Agora vai. Então vamos. Esse é o advogado, o Luiz Leite. Esse é o promotor. Olha a âncora da memória. O gatilho, a âncora, ele já paralisou, não tem arma nenhuma na mão do advogado. Isso está na mente dele. A juíza falando, ele já não sabe nem onde ele está mais. Esse é o ladrão, ele se voltou para quando ele foi assaltado. Está lá, o alto fluxo correndo ali, e ele voltou no tempo, dentro daquela janela killer duplo P. A juíza pergunta se ele tem alguma coisa a falar, ele está paralisado ainda ali. A âncora da memória está parado e ele perdeu a causa porque ele não falou nada, ele ficou estático. Então, isso para vocês verem como funciona, e nós temos as ferramentas, né? Uma delas que nós vimos é o DCD, nós vamos falar dela um pouquinho mais adiante, de novo, né? Como é que a gente pode reeditar essas janelas killer. Ok, William? Podemos passar para frente, então. Agora podemos entrar com os slides. Nós vamos falar sobre gerenciar os pensamentos, e o mundo dos pensamentos pode se tornar uma fonte de deleite ou uma fonte de terror para o ser humano. Então, para vocês verem a importância do pensamento e de nós sermos autor da nossa própria história, né? Para a gente saber gerenciar esses pensamentos. Veja, o Luiz Leite ali, ele não conseguiu, teve ali um estímulo, aquele estímulo veio, primeiro foi um fenômeno inconsciente. Se o eu dele fosse um eu maduro, ele conseguiria, através de janelas light, não é, sair daquela situação e se colocar ali perante a juíza e continuar, mas ele não conseguiu. Ele ficou refém, ficou preso nisso. Vamos passar para frente? Agora nós vamos fazer a dinâmica do perdão. E aí é que entram as batatas. A Mônica está até rindo ali, o que será que vai acontecer? O que batata tem a ver com perdão, né? Então, eu vou contar para vocês como é que surgiu essa situação das batatas para nós aqui. Aqui em Anápolis tem uma faculdade de filosofia. E nessa faculdade de filosofia, o professor Frei Walter chegou na sala de aula, acho que era uma quinta-feira, e falou para os alunos, 40 alunos na sala de aula: olha, eu quero fazer uma experiência com vocês. É a que nós vamos fazer com vocês aí também com as batatas, viu? Quem não tem batata, não tem problema. Pega uma caneta e uma folha de papel ou um lápis e nós vamos utilizar dessa forma. Aí o Frei Walter chegou e disse o seguinte: peguem batatas, ou no caso de vocês, se não tiverem o papel. Agora, nessas batatas, falou para os alunos, vocês vão escrever, só que falou para eles, vocês têm que fazer comigo um pacto aqui de que vão seguir à risca o que eu vou determinar para vocês. Não é para fazer gozação, não é brincadeira, não é? A coisa aqui é séria, essa é uma experiência séria. Ele já tinha pedido na aula anterior para que trouxessem as batatas. Na aula anterior foi uma gozação, que falava, vai ter batata frita, nós vamos assar a batata, a sua batata está assando. Começaram com aquelas brincadeiras lá com o Frei Walter, né? Bem, aí na aula seguinte, o pessoal tinha levado as batatas, o Frei Walter é uma pessoa de muita credibilidade. O pessoal levou as batatas e ele disse o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, peguem as batatas e uma caneta. Escrevam aí nas batatas uma pessoa que você magoou, pessoas que você magoou.
Então, vocês podem fazer essa experiência também e ir anotando nas batatas aí uma pessoa que você magoou e a mágoa que você tem dessa pessoa, ou que essa pessoa, ou que uma pessoa também que magoou você e que você tem uma mágoa dessa pessoa. Escrevam nas batatas. Frei Walter, então, pediu para os alunos fazerem, eu estou pedindo para vocês fazerem também. Nós temos alguns minutinhos para ir pensando e colocando isso nas batatas. Então, alguma mágoa que eu carrego, né? A pessoa que eu magoei ou a pessoa que me magoou, e qual é a mágoa que eu tenho? Ou a mágoa que eu tenho comigo mesmo. Tá claro? Se está claro, dá um joinha aí. Tá claro, Mônica? Beleza. Não se preocupem se na batata não ficar escrito direitinho, não. O que vale é a intenção. Você sabe o que está na batata, mesmo que ali não pegue direitinho, tá? Vou dar mais 2 minutinhos para vocês. O Frei Walter deu um tempo maior, mas aqui a gente não tem esse tempo todo, tá? Vou dar uns 2 minutinhos a mais para vocês, mas já dá para ter uma ideia. Se é que vocês sabem o que vai acontecer em seguida. Muito bem. Aí o Frei Walter falou o seguinte, agora vocês coloquem as batatas dentro de sacos. Ele distribuiu o saco para os alunos, aí os alunos começaram a colocar as batatas com aquelas mágoas, com o nome daquelas pessoas dentro dos sacos. Teve saco com 4 batatas, saco com 5 batatas, saco com 3 batatas, saco com 15 batatas, saco com 20 batatas e assim por diante. E ele pediu, vocês chegando em casa, continuem com isso. Podem escrever, se lembrar, escreve e coloquem mais batatas dentro desse saco. Só que agora é o seguinte, o compromisso que vocês têm comigo, vocês confiaram em mim, é que a partir de hoje, até a nossa terceira aula, que é daqui 21 dias, vocês vão carregar essas batatas por todos os lugares que vocês forem. Vocês vão vir para a escola, para a faculdade, vão estar com as batatas juntos. Vão namorar, vai estar com a batata junto, com o saco. Vai trabalhar, vai levar o saco de batata com vocês. Vai almoçar, vai jantar, ou seja, qualquer atividade, vai dormir, o saco de batata não vai mais sair da mão de vocês ou de perto de vocês. Vocês vão carregar esse saco de batata até a nossa aula, nossa terceira aula, que é daqui 21 dias. Vocês vão continuar vindo com o saco de batata aqui nas minhas outras aulas, mas eu não vou perguntar nada. Só vou perguntar para vocês e nós vamos fazer o experimento de novo no 21º dia. Então, imaginem agora, 21 dias carregando essas batatas por todos os lugares, dormindo com as batatas. E o pessoal chegou em casa, continuou o exercício, então teve saco que ficou com mais batata. E tiveram que carregar esses sacos durante esses 21 dias por todos os lugares, dormir com saco de batata na cama. Teve esposa que reclamou, marido que reclamou, mas eles tinham feito um compromisso com o Frei Walter, né?
Talvez alguns deles devem dar uma escorregadinha, uma pisadinha na bola, mas a grande maioria eu acredito que fez realmente a experiência. Muito bem. No 21º dia, todos os alunos lá, ansiosos com os seus sacos de batata na aula, e o Frei Walter, então, perguntou a eles: eu quero saber de vocês como é que foi essa experiência de 21 dias estar carregando esses sacos de batatas. O que é que vocês acham que eles responderam? Pode colocar aí no chat o que vocês acham. Mônica, o que você acha que foi carregar esses 21 sacos de batata? O que você acha que aconteceu? Libera o áudio dela, William. Já colocaram aí, foi péssimo a Valquíria. Insuportável, incômodo. Foi difícil, era mais fácil evitar. Ficou um mau cheiro. Libera o áudio da Mônica. Muito pesado, incômodo. Eu ia falar para ela e a Bianca falarem, mas o pessoal já colocou aqui o que talvez elas fossem responder. Eu acredito que era isso mesmo. Foi um fardo. Muito bem, então, o que tiraram dessa experiência? Um fardo muito pesado, cheirou mal. As pessoas começavam, onde essas pessoas estavam com saco de batata, os outros começavam a olhar para elas, percebiam que tinha alguma coisa errada, aquilo estava fedendo. Elas tinham que carregar, era pesado demais, era penoso. Se lembravam disso o tempo todo, não podiam desgrudar deles, trouxe muito desconforto e muita tristeza de estar carregando isso. Olha lá, a Bianca colocou, penoso, atrapalha o dia a dia. É isso aí, Mônica, atrapalha o dia a dia. Desconfortável. E aí, o Frei Walter, muito sabiamente, falou, como é que então nós podemos fazer para nos ver livres dessas batatas? Jogar fora as batatas? E o que isso significa, jogar fora essas batatas? O que está escrito nessas batatas? As mágoas e as pessoas que nós magoamos. Ou quem nos magoou e quem nós magoamos também. Ou seja, essas mágoas são as batatas que nós carregamos dentro de nós, para onde quer que nós vamos. E não durante os 21 dias. Muitas vezes pela vida toda. O tempo todo. E essas mágoas pesam, são um fardo, cheiram ruim, atrapalham a nossa vida. E a gente, muitas vezes, não faz nada para ficar livre dessas batatas. Aí o Frei Walter perguntou, o que nós devemos fazer, então, para ficarmos livres, usando a metáfora das batatas, mas ficarmos livres dessas mágoas, das pessoas que nós magoamos, de quem nós magoamos, ou também das mágoas que nós carregamos de nós mesmos. O que nós podemos fazer? Foi o que a Mônica colocou aí. Perdoar. Pedir perdão. O perdão libera. E às vezes a gente acha isso tão difícil. É difícil perdoar? É difícil? Vocês acham que é difícil perdoar? E é difícil se perdoar também? O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão ou se perdoar? Pensem nisso. Uma mágoa, uma ofensa, atrapalha a vida de quem a carrega? O que acontece quando não perdoamos? Se vocês quiserem ir anotando, pode, para vocês pensarem depois. Quando não liberamos perdão a uma pessoa, quem mais sofre? Quem mais fica incomodado? Como e quando perdoar? A quem perdoar? Vamos ficar livres das batatas.
vamos ser autor da nossa própria história. Vamos ter a coragem de dar o primeiro passo. Independente de que o outro pense, vamos liberar o perdão. Como colocou a Valquíria aí, tomar as rédeas da nossa vida e poder nos vermos livres desse fardo que a gente carrega. E a gente tem como liberar. E a gente tem que se perdoar também. Às vezes a gente é tão exigente com a gente mesmo e a gente não é capaz de se perdoar. Nós somos falíveis também, nós somos seres humanos e nós temos que também ter a capacidade de nos perdoarmos para que a gente possa seguir em frente, de cabeça erguida, com os nossos erros e com os nossos acertos. Mas a gente pode fazer diferente. A gente tem como nos liberar. Vamos jogar fora as batatas. Vamos começar esse exercício. Dou até uma sugestão, se tem alguém que você escreveu nessa batata aí, ou você mesmo, começa fazendo isso. Quem sabe? Depois você pega o seu celular, dá uma ligada, manda uma mensagem, ou faz uma sua auto-reflexão para se perdoar também. É só começar. A gente tem que ter atitude e coragem. E vale a pena dar o primeiro passo. Vamos seguir em frente, então, William? Vamos ver como é que funciona a nossa mente, né? Os nossos pensamentos. Essa imagem aí, ela está parada ou está em movimento? Pode abrir para a Mônica. A Mônica vai falar sobre ela para nós, William. Pensamento é real ou virtual, Mônica? Pensamento é virtual. Por quê, Carlos? O que quando alguém fala alguma coisa pra gente, ou a gente vê, é aquilo exatamente, ou a gente usa a nossa interpretação de todas as nossas experiências, a gente enxerga aquilo com os nossos olhos e não, de repente, com aquilo que está realmente sendo mostrado. É isso, Carlos? Exatamente isso. Não é? Tudo depende de como cada um vê. E também das suas crenças e valores. Eu posso fazer só uma observação aqui? Pode falar. Só uma pequena correção. O pensamento ele é virtual e real, tá? Ele tem a questão virtual e real, porque nós não vemos só coisas virtuais. Lógico que muito do pensamento é virtual, mas tem sobre um outro ângulo ele é real, né? Eu estar falando com você, eu estar conjugando cada verbo meu, isso é real, ele não é virtual, né? Mas a forma como você observa o outro, enxerga o outro, sim, ele é virtual. Mas nós temos os dois tipos de pensamento, isso é importante dizer, tá? Virtual e real. Tá? As duas facetas nós temos e aí nós temos que trabalhar com isso dentro da nossa mente. Porque o cérebro, ele não diferencia o que é real do que é virtual. As sensações ocorrem da mesma forma. Não é isso, Nayara? Ele diferencia do que é virtual real a partir do momento que você vai fortalecendo a musculatura do seu eu. Né? Sim, mas quando chega, você ainda não é autor da própria história, ele não faz essa leitura. Você não que tem que... E é isso que é a importância. Para fazer isso. Aí sim, seu eu começa a ser o autor da própria história. E você pode fazer a diferenciação, que é o que o Luiz Litt não fez ali naquela hora que teve aquele gatilho da memória. Porque olha, primeiro é o fenômeno inconsciente que veio. Isso. E o eu tem alguns segundos para reagir. Isso. Mas deixa eu só falar uma coisinha, Carlos, que é até para o que o Dr. Augusto Cury usa de exemplo para falar sobre o virtual e o real, né? Quem aqui, levanta a mãozinha assim para até eu ver. Quem aqui acredita em livre-arbítrio? Quem acredita? Levanta que vocês estão participando, eu estou olhando. Deixa eu ver aí quem acredita em livre-arbítrio. Estou olhando, então... Olha lá, tem muita gente levantando a mão, eu estou vendo a Natália. Teovina, você acredita em livre-arbítrio? Teovina, está levantando a mão. Deixa eu ver, a Bianca, você acredita em livre-arbítrio?
né? A Mônica, você acredita em livre-arbítrio, Mônica? Eu acredito. Né? E aí é isso, mas existe o livre-arbítrio? Não a primeiro momento, tá? Você quando toma uma emoção irritado, você tomou aquilo com livre-arbítrio, né? Quem controlou? Foram seus pensamentos, emoções ou foi um eu gestor, né? Se você, nervoso, tomou uma atitude e aí você fala assim, eu me arrependi disso depois, eu não deveria ter dito isso. Isso é livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio não existe ao primeiro momento, só se você tiver um eu gestor. E essa consciência é um exercício. Por isso que o Carlos está falando aqui é tão importante, por isso que a gente reforça que a gestão da emoção devia ter sido ensinada desde os primeiros dias, muito antes da matemática e do português lá atrás. Porque sem a gente conhecer o nosso eu, ter um eu gestor, a gente não tem livre-arbítrio. A nossa mente é terra de ninguém. E como terra de ninguém, cada um faz o que quer, né? A gente fala assim, nossa, eu me senti em certo lugar como um boneco, né? As pessoas faziam de mim o que querem, falavam o que queriam e eu só absorvia aquilo como uma esponja, porque você não protege a sua emoção. Então, como tem livre-arbítrio, por exemplo, hoje a mídia, ela te enche de informações, você às vezes compra por impulsividade, isso é livre-arbítrio? Cadê o seu eu que questiona? Cadê um eu que realmente fala assim, será que eu estou conduzindo? Será que eu realmente estou gastando muita energia? Né? De repente você fala assim, nossa, né, eu estou mexendo aqui no Instagram, vem uma propaganda lá. Né, de alguma coisa que você pesquisou algum tempinho, blusa de manguinha, aí você tá lá no Instagram, viu aquela propaganda, falou assim, nossa, tem que clicar porque isso é um sinal de Deus, né? Não é sinal de Deus nada, hoje tem algoritmos que faz isso e faz você estar lá, então cadê o livre-arbítrio? A gente perdeu essa capacidade com eu porque estamos acomodados a tudo, a pensar que usamos uma ferramenta. Mas o mal que a gente não sabe, né? Isso é uma dica para vocês que estão aqui hoje assistindo, né? O Dilema nas Redes. Quem tem Netflix, vale muito a pena assistir isso, para saber o quanto a gente é conduzido, né, por essas ferramentas. Não é a gente que usa o Facebook ou o Instagram, né? Eles usam nós como pessoas para consumir os produtos que estão ali. Então, a gente tem que ter essa consciência. Esse é um eu gestor, esse é um eu que coloca, realmente, que usa do livre-arbítrio, que usa, como diz o Carlos aí, para até voltar para ele, esses 5 segundos para falar assim, não, né, eu que vou conduzir, eu realmente estou consciente da atitude que eu vou tomar. Né? Então, sempre desconfie, sempre esteja amparado, né, de um eu que questiona. Não aceite passivamente tudo. Não, lembre sempre dessa frase, né? Sua mente não é terra de ninguém. Ela precisa de um eu gestor. Muito obrigada pela sua participação. Passamos aí, Carlos. Vamos lá. Obrigado, Daniela. O próximo slide tem a ver com o que nós falamos aí. Vamos lá, William? Então, olha ali, a experiência original através dos estímulos externos, internos, os 5 sentidos, vai lá no nosso fenômeno RAM, né, o nosso biógrafo, registro automático da memória, que registra tudo que vem ali através dos estímulos externos e internos, vai ali para o nosso cérebro e vai ser armazenado nas janelas da memória. Não é? O que tiver mais sentimentos, mais emoções, já nós vamos ter ali uma janela mais forte, seja ela light ou killer, ou janela neutra, que é aquele conteúdo neutro, que é 90% das janelas, como nós já vimos aí no nosso primeiro módulo. E através disso é que nós vamos ter as nossas atitudes, ações e comportamentos. Então, é o que a Nayara estava dizendo ali. Então, quando nós temos esses estímulos que vêm e que nós temos ali aqueles segundos para reagir, né? Para o eu estar fortalecido e ser gestor. Poder, então, não dar o bateu, levou, e sim poder parar, tomar a rédea e seguir em frente, fortalecido. E aí sim, se você, primeiramente, vem aquela sensação, o gatilho da memória, que te coloca numa situação traumática, numa janela killer, você tem os segundos para reeditar isso.
para sair daquela situação e poder aí sim ter uma atitude, ação e comportamento. Você pode escolher qual é a atitude, ação e comportamento que você vai ter, mas desde que você tenha o seu eu fortalecido. É isso que nós estamos aprendendo a fortalecer o nosso eu. Vamos passar para frente, então? Quer complementar alguma coisa, Nara? Vamos lá, então. Pensar é bom. Pensar com consciência crítica é maravilhoso. Mas pensar demais é um grande vilão da qualidade de vida. Tudo começa, então, com o pensamento. Nosso eu não apenas tem que se preocupar com a qualidade do pensamento, mas também com a velocidade dos pensamentos. Então, pensar é bom? É. Com consciência crítica é bom? É maravilhoso. E se eu penso demais? Você pensa demais? Qual é a velocidade dos seus pensamentos? O que isso pode trazer para você? Vamos lá, William? A síndrome do pensamento acelerado. O Dr. Augusto Cury descobriu, dentro dessa teoria, esse fenômeno da síndrome do pensamento acelerado. O que causa esse pensamento acelerado? Excesso de informações. São várias as causas, vamos ver aqui algumas delas. Excesso de informações. No passado, o número de informações dobrava a cada 2 séculos. E hoje? Dobra a cada 5 anos. Olha a diferença. De cada 2 séculos passou para cada 5 anos. E os estímulos visuais e sonoros? Antigamente não tinha televisão. O pessoal vivia mais na zona rural. E a falta de contato com a natureza. Então, excesso de estímulo visual e sonoro advindo da TV, da urbanização, e principalmente também importante, a gente às vezes não se atenta para isso, a falta do contato com a natureza. A Nayara vai vir aí no último módulo falando de contemplar o belo. Então, nós vamos ver como é importante, o que a natureza pode trazer para nós, o que nós podemos aprender com isso. O isolamento físico proveniente dos computadores, da internet, dos videogames. Olha um dos grandes vilões que nós temos. Aparelho celular. Estamos conectados todo o tempo, faz um clique, você já vai lá, quer ver se tem uma curtida, qual é a mensagem que chegou. Você usa aqui também, você pode utilizar as ferramentas que estão no seu celular para fazer pesquisas, não é? Mas todo momento você está ali conectado. Isso gera uma série de informações e acelera o seu pensamento. Excesso de atividades e compromissos. Competição predatória. Eu tenho que ser melhor. Na escola, o que os nossos filhos estão aprendendo? O que nós aprendemos? A compartilhar ou a competir? A um ser melhor que o outro, está sendo preparado só para entrar na universidade, para entrar no curso de medicina, para entrar naquele outro curso, para ser melhor que isso, para ser melhor que aquilo, mas não está ensinando a gente a compartilhar, a ser um ser humano melhor. Essa competição predatória também causa essa síndrome do pensamento acelerado, essa paranoia pelo sucesso a qualquer custo. Eu tenho que ser bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido? Compulsão para ser o número 1. Eu tirei uma nota 9, que ruim, eu só tirava 10. Tudo isso faz mal. O excesso de cobrança externa dos outros, ou eu mesmo me cobrando demais. Eu estou exigindo demais de mim mesmo. Tudo isso vai acelerando o nosso pensamento. Isso vai fazendo com que eu vou entrando num círculo vicioso. Eu mesmo já tive grandes problemas com isso. E antes eu achava que era uma virtude. O que eu fazia? Como eu sou juiz, às vezes eu tinha muita audiência para fazer, eu era capaz de fazer 2 audiências ao mesmo tempo. Como isso? Trabalhando com 2 promotores, uma numa sala, um na outra, um advogado na outra. Só eu, como juiz, eu fazia aqui, escutava as testemunhas aqui, ia lá, escutava as testemunhas na outra, vinha fazer a sentença e tal, e eu achava aquilo excelente. Puxa, eu consegui colocar o trabalho em dia, fui andando, mas os estímulos que eu colocava, eu acelerei a minha mente, fui acelerando, o excesso de compromisso, saía de lá, palestra para dar. Durante a semana, às vezes, eu tinha 4, 5 palestras para dar,
reunião das redes que a gente tinha todas as manhãs, e eu achava aquilo lá, puxa, eu estou dando conta do recado, e eu não me dava conta de que eu não estava tendo tempo para mim mesmo, para contemplar o belo, para ter tempo com a natureza e mais tempo com a minha família e com os meus filhos. Além do que, toda hora estava olhando no celular, respondendo as mensagens, despachando às vezes também. E o que isso me trouxe? Acabou me trazendo, me tirando o sono. Fui perceber isso depois, né? Que aí eu tive sérios problemas. Fui perceber através do sono, irritabilidade e dores de cabeça. Então, a gente não se dá conta de que a gente acelera o nosso pensamento achando que a gente tem que ser um super-herói. Quando, na verdade, a gente tem que ter tempo para nós mesmos, ter que filtrar as coisas. Vamos passar para frente, nós vamos falando disso, William. Vamos lá. A SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, ela não é um estresse comum, corriqueiro, temporário, vai passar. Não, somente está acelerado agora, isso vai passar rapidinho. Ela é uma exacerbação da construção dos pensamentos e ela gera ansiedade crônica e insatisfação prolongada. É um problema grave. E às vezes a gente não se dá conta e entra nesse ciclo vicioso e não faz nada para sair. Vamos lá, William? Quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Como eu falei para vocês alguns. Irritabilidade, flutuação emocional. O que é flutuação emocional? De manhã eu estou bem, daqui a pouco qualquer coisinha eu já estou mal, já brigo, já explodo, já estouro. Inquietação, intolerância à contrariedade. Uma coisa desse tamanhozinho, um probleminha, eu faço um problemão. Déficit de concentração, esquecimento. O esquecimento, o cérebro está dizendo para nós, olha, eu estou tendo que desligar algumas partes aqui para você descansar. Eu estou hiperacelerado. Então, eu estou fazendo com que você realmente desligue um pouquinho para que... É um sinal. Veja, muitas vezes, o que a gente faz? Você tem um carro, seu carro começa ali, o motor começa a ratear, a primeira coisa que você faz é levar no mecânico para arrumar. Mas quando a gente recebe os sinais do que está acontecendo com a gente mesmo, muitas vezes a gente demora tanto para tomar uma decisão e com o carro é na hora. E por que com a gente demora? Veja, olha os sintomas que vão aparecendo. O que eu tenho que fazer? Olha, vem o esquecimento, fadiga, cansaço demais. Eu durmo, mas esse sono não me repara. Hora que eu acordo, eu já estou cansado. Sintomas psicossomáticos, como dor de cabeça, dor muscular, taquicardia, aumento da pressão arterial. Vejam como é sério a síndrome do pensamento acelerado. Vamos lá, William. O que eu posso fazer para gerenciar a síndrome do pensamento acelerado? Para eu fazer o meu eu ser forte, o meu eu ser gestor. Evitar o excesso de informação. Faz uma experiência. Começa no final de semana a desligar mais o celular. A gente não usa mais o celular para fazer ligação, né? Quase não usa. Passa a evitar o excesso das informações que você... Eu faço isso. Às vezes eu vou para a zona rural, lá nem pega celular, eu nem ligo televisão. Eu fico ali, que a Nayara vai falar para nós, contemplando o belo. Nossa, isso faz uma diferença tão grande na nossa mente. Não se torne escravo da tecnologia. Puxa, estou dependente. Tornar escravo, estou dependendo do meu notebook, estou dependendo do meu celular, eu não vivo sem eles. Acabou a energia, pelo amor de Deus, acabou a energia, o que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir responder ali, ver quantas curtidas eu tive, não vou conseguir postar, não vou conseguir ali mandar uma foto para alguém. Vamos diminuir o ritmo, vamos desacelerar, né? Vamos pensar um pouquinho em nós, vamos ter tempo para nós, ter tempo para a nossa família, ter o contato com a natureza e vamos evitar a competição predatória. E também a comparação, né? Às vezes fica se comparando muito com os outros. Ah, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Vive a sua vida, você não vai ver a vida dos outros, não. Para de se comparar. Cada um é um ser humano único, insubstituível. Não tem ninguém igual a você. Como não tem ninguém igual ao seu vizinho. Então não fica olhando para a vida do seu vizinho, pensando se a vida dele é melhor ou pior que a sua. Vive a sua. Faça as suas escolhas. Seja feliz com elas. Se deu errado,
Deu errado, vamos tentar de novo. Uma hora a gente acerta. Vamos nos aceitarmos. Vamos nos perdoarmos. Vamos levantar a cabeça. Vamos ser autor da nossa própria história. Vamos ser gestor do nosso eu. Vamos ter a atitude para gerenciar os nossos pensamentos, gerenciar as nossas emoções e evitar a síndrome do pensamento acelerado. Ter coragem de desligar um pouquinho o aparelho celular, a televisão, e ter tempo para outras coisas. Qual foi a última vez que você saiu aí na sacada do seu apartamento ou na porta da sua casa, olhou para o céu e observou a lua, as estrelas, ou mesmo um pôr do sol, o nascer do sol? Às vezes são coisas tão simples, mas que fazem a diferença e que ajudam a gente a desacelerar a mente. Além disso daí, eu tenho aqui em casa a minha esposa que me ajuda demais. Veja, às vezes a gente está com a mente tão acelerada, às vezes eu vou comer, eu estou comendo rápido, ela fala, você está comendo rápido, porque eu estava acelerado. Eu já vim num processo acelerado. Então, às vezes, até para comer, você come rápido. Aí, puxa, eu tenho aqui a minha esposa, a Maíra, que me ajuda. E eu falo para ela, ó, vai falando para mim, vai apontando para mim, porque me ajuda demais. Aí eu já vou. Né? Meus filhos também, vamos lá. Tá. E a gente vai administrando. Isso é um exercício diário. A gente tem que fazer mesmo. A gente não pode se tornar escravo da tecnologia, tornar escravo dessas ferramentas aí que estão para nos servir, mas a gente não pode ser escravo delas. O tempo todo dependente disso. Isso reflete até na hora de comer. Você vai comer, está com o celular do lado. Você está lá comendo e está no celular. Você não sente nem o sabor da comida, não sabe nem o que você comeu. Se perguntar à noite, o que você almoçou? Não sei, mas você lembra da mensagem que mandou no celular. Ou às vezes você está comendo e a televisão ligada, você está mais ligado lá na TV, não sente nem o sabor do alimento. Vamos lá, William? Os pensamentos determinam as nossas ações. Então, olha, o pensamento vai determinar nossas ações. Você não controla os seus pensamentos, mas você é responsável pela decisão do que você vai fazer com eles. Então, para eu tomar essa decisão do que eu vou fazer com os meus pensamentos, eu tenho que ter o meu eu forte, porque os meus pensamentos, eles vêm por os fenômenos inconscientes que estão aí embaixo. Quais são aqueles fenômenos inconscientes que a Mônica falou para vocês? O alto fluxo, as janelas da memória, a âncora da memória, o gatilho da memória, além do eu, que é o gestor. Não é? Então, vem os pensamentos e vão determinar as nossas ações. Se eu não administrar meus pensamentos, eu jamais vou conseguir gerenciar as minhas ações. Elas poderão ser imaturas, trairão as suas intenções. Então, eu tenho que estar fortalecido, eu tenho que ter esses instrumentos, ter atitude e assumir isso para mim. Eu vou fazer. E começar a fazer todos os dias. É fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Mas é preciso. Não é? Vai se tornando cada vez mais fácil à medida que você vai fazendo. Se eu te der uma bola de basquete aqui e falar, você nunca pegou uma bola de basquete na vida, eu falo, faz uma cesta. Se você acertar de cara, você deu sorte. Mas se você treinar, daqui a pouco você já começa a acertar do garrafão, do meio da quadra, mais perto, porque você já está com mais habilidades, você desenvolveu essas suas habilidades. Então, tudo basta você começar a dar o primeiro passo e ter atitude. Aqui, para você gerenciar os seus pensamentos, a mesma coisa, como para perdoar também. Não é? Perdoar é um exercício que você tem que começar. Vamos lá? O que não funciona? Tentar parar de pensar, tentar se distrair, tentar esquecer, tentar mudar de ideia. Isso vai acabar reforçando, às vezes, o pensamento negativo. Vamos lá, William? Olha lá, o que não funciona, então, para ser o gestor? Tentar parar de sentir, esquecer que está sentindo isso, tentar se distrair, tentar ignorar a emoção. Isso pode te aliviar momentaneamente, mas vai funcionar por pouco tempo. Você vai correr sério risco do sentimento se transformar em algo mais forte, aprisionando o seu eu. Veja, nós temos, então, algumas ferramentas para trabalhar isso. Nós temos o quê? Ao invés de tentar parar, tentar esquecer, tentar se distrair, nós temos que enfrentar. Fortalecer o eu e enfrentar. Vamos lá para frente, William? O que funciona? O enfrentamento. Para que eu possa ser um bom gestor do pensamento, precisa enfrentar os pensamentos perturbadores.
Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas enfrentar as dificuldades e adversidades para ser feliz. E nós não podemos ser felizes o tempo todo. Não adianta a gente achar que nós vamos ser felizes o tempo todo. Então, eu também tenho que enfrentar a tristeza. E a gente aprende com as adversidades. A gente se fortalece com as adversidades. Esse é o único caminho para aprender a gerenciar a nossa vida, os nossos empreendimentos. O enfrentamento. Tá? Então, eu tenho que enfrentar mesmo. Para proteger a emoção, antes disso, eu vou pedir para a Bianca. Bianca, você pode explicar para nós uma das ferramentas, então, para a gente gerenciar os nossos pensamentos? Posso sim, William. Carlos, eu vou explicar rapidamente, por conta do nosso tempo, né? Do vídeo. Alguns deles já viram, né, Bianca? Alguns deles já viram na última já viram. E é importante dizer que está no Telegram também, né? Slides e alguns comentários a respeito dele. É o DCD, que é aquela ferramenta que a gente pratica nos focos de tensão. Isso que é importante, o duvidar, criticar e determinar. Duvidar dos seus pensamentos perturbadores, lembrando que muitos pensamentos negativos são virtuais. Determinar que você tenha pensamentos saudáveis, uma mente saudável. Criticar antes disso, né? Criticar esses mesmos pensamentos perturbadores e aí determinar. Isso nos focos de tensão. Você praticar o duvidar, que é o princípio da sabedoria na filosofia, o criticar, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e o determinar, que é o princípio da sabedoria nos recursos humanos, é fundamental, uma ferramenta fundamental nos focos de tensão. Tá bom? Eu vou ser breve por conta do nosso tempo. Obrigada pela oportunidade. Fazer quando e quantas vezes, Bianca? Pois é, você tem que duvidar dos seus pensamentos perturbadores, não de você ou dos outros, né? Tem que fazer quantas vezes necessárias, sempre que você estiver diante de um foco de tensão. É diferente de outras ferramentas. Então, o duvidar, você vai... Até aqui, você realmente entra ali na serenidade, passa a determinar e criticar e determinar ali que você é autor da sua história, dos seus... entrar na serenidade. Então, no foco de tensão, o quanto for necessário. Acho que não existe um número, né? Eu acho que realmente no foco de tensão, para que a tensão ali, o momento não te domine. Rapidamente, a mesa redonda do eu. Rapidamente. A mesa redonda do eu, repassando aqui, é diferente do DCD, porque ela é feita fora dos focos de tensão. No momento que você está tranquilo e que aí você está mais sereno e você pode refletir e fazer perguntas inteligentes com respostas inteligentes. É a técnica do autodiálogo, onde você ali vai perguntar por quê, como, onde eu vou chegar com isso. E como você está ali na paz, na tranquilidade, você consegue raciocinar mais logicamente, diferente de quando você está num foco de tensão. Então, ambas ferramentas são muito importantes, cada qual no seu momento adequado. Muito bem, Bianca. Obrigado. Obrigada a você. Então, vocês viram aí duas ferramentas que a Bianca colocou, que é o DCD e a mesa redonda do eu. Então, para proteger a emoção, é preciso entender que ninguém pode dar o que não tem. Doe-se sem esperar demasiadamente por um retorno. Por isso é muito caro. Às vezes a gente se doa e quer receber alguma coisa já, um feedback imediato, alguma coisa. Não, faz sem pensar que você vai receber qualquer coisa. Porque senão você vai ficar se frustrando, vai ficar alimentando, às vezes vai fazer só para receber um feedback. Tá? Doa sem esperar retorno nenhum. Tá? Não se preocupa com o retorno. Lembre-se, você não é o centro do mundo. Nenhum de nós é. Não exija dos outros aquilo que eles não podem dar. Imagina a pessoa estar num foco de tensão ali, abriu uma janela aquilo e você quer que ela responda de uma forma diferente. Tem que esperar o momento dela. Não vai exigir dela naquela hora o que ela não pode te dar. E olha, uma coisa importantíssima para a gente saber e para a gente também trabalhar. Por trás de uma pessoa que fere, tem sempre uma pessoa ferida. Às vezes a pessoa fez alguma coisa que te magoou, te fez, ela também às vezes está ferida. Então a gente também tem que se colocar no lugar do outro, mas exercer a nossa empatia para também entender um pouco o outro e aprender a ouvir os diferentes. Ouvir mesmo, ter a arte da escuta, de saber ouvir.
Muitas vezes a pessoa está falando com a gente não está nem prestando atenção no que ela está dizendo. A gente só faz aquela cara de paisagem e faz de conta que ouviu. Né? Então, a gente tem que exercitar isso, a escuta ativa que a gente chama. E invista na arte do perdão. Perdoar não é apenas para herói. Perdoar é um ato de inteligência. Pois perdoar com inteligência significa aprender a praticar tudo que nós falamos aqui agora. Tudo. Mas eu tenho que ter coragem, dar o primeiro passo e ser proativo para fazer a diferença na minha vida e na vida dos outros. Vamos lá, William. A emoção doente ama pessoas passivas, mas a emoção saudável ama as pessoas que a lideram. Se você treinar a administrar sua emoção, depois de alguns meses, o resultado com certeza vai ser fabuloso. Você vai viver com mais tranquilidade, vai formar a plataforma de janela light e, pouco a pouco, seu eu terá mais encanto pela existência. Você terá um eu fortalecido, um eu gestor da sua emoção. Olha uma frase do Dr. Augusto Cury, importantíssima. A sensibilidade e a serenidade serão incorporadas paulatinamente em sua personalidade. Você vai ser mais sensível e mais sereno. Isso vai estar incorporado dentro de você, dentro do seu eu. Vamos lá? A vida é única. Que eu não estou enxergando aqui, deixa eu tirar aqui. A vida é única e espetacular. Cuidar dela, carinhosa e responsavelmente, é a tarefa mais nobre de um mortal. Se a vida é única e espetacular, cuide bem da sua vida. Cuide bem da vida dos outros. Mas comece com os seus pensamentos, com as suas emoções. Seja autor de uma história bonita. Gerencie seus pensamentos. Assuma a rédea da sua vida. Não deixe se levar pelas emoções. Seja o autor da sua história. Vamos lá. Agora nós vamos ver Dr. Augusto Cury falando para nós através de um vídeo, Uma Pedra no Caminho. Muito bem. A sua paz vale ouro. O resto é irrelevante. Para a sua paz valer ouro, o que é que você tem que fazer então? Fortalecer o seu eu, gerenciar os seus pensamentos e as suas emoções. Utilizar essas técnicas que foram colocadas. Não adianta a gente falar o que tem que fazer, ou a gente estudar e não praticar. Não é? A gente tem que praticar. Praticar todos os dias, para que a gente realmente tenha um eu fortalecido. Eu costumo dizer nas minhas palestras que quando a gente nasce, a gente, além da nossa vida, ganha mais 2 presentes. Um bloco de papel, de folhas de papel, e um lápis. Para que esse bloco de folhas de papel e esse lápis? Se alguém quiser colocar aí no chat, para que será? Um bloco de papel para eu ir escrevendo a história da minha vida. Todo dia, todo momento eu estou escrevendo a história da minha vida. E, na verdade, não é com um lápis, e sim com uma caneta. E por que com uma caneta e não com um lápis? Porque com a caneta eu não posso apagar. O que eu escrevi, o que está escrito ali na minha vida, seja as minhas coisas boas ou ruins, estão ali para eu aprender com os meus erros, com os meus acertos. Não tenho como apagar. O que está arquivado na minha memória está arquivado. O que o meu biógrafo colocou ali ficou. Eu tenho como reeditar as minhas janelas. Tenho como reeditar as janelas killer através de outras janelas light, através das técnicas que nós vimos. Mas sabe o que é mais bonito nisso tudo? Nesse bloco de papel e nessa caneta que eu tenho para ir escrevendo a minha vida, é que a qualquer momento eu posso virar a página
e escrever uma história mais bonita, uma história melhor, com eu, gestor da minha própria história. Tenha coragem, vira a página, começa a escrever essa linda história de amor por você mesmo agora. Está aqui uma caneta para você e você já tem aí o seu papel. Seja autor da sua história, vira a página, dá esse passo. Você merece. Obrigado. Nayara, agora é com você. Fantástico, fantástico. Eu pessoalmente eu gosto de ver o Carlos, que até as meninas falam, né, brincando gentilmente no grupo, que ele é sempre a voz calma, tranquilo, né? Nós mulheres já somos todas emotivas, às vezes conversa assim, já, né? E o Carlos vem sempre daquela forma delicada, né? E eu gosto de fazer a ponte com o Carlos como a água. A água, né? Ela não conflita com as coisas que ela, por exemplo, se ela tem um copo na frente dela, ela não vai conflitar com o copo, simplesmente ela vai contornar o copo e continuar o caminho dela, né? E o Carlos é isso que ele tem passado aqui para a gente, né? Que a gente não precisa sempre bater de frente, entrar no bateu, levou, seguir um rumo mais apertado, não gerir nossas emoções, a gente sabe delicadeza, sabe nos conhecer, sabe aonde começa o nosso espaço, onde termina o nosso espaço e onde começa o espaço do outro, termina o espaço do outro. A gestão da emoção é isso, né? Sabemos que somos imperfeitos, vivendo no mundo de imperfeitos, né? Reconhecendo as virtudes e os defeitos de cada um, mas não criticando, tentando aprender tanto com as virtudes quanto com os defeitos. E fazendo a ponte, lembrando para vocês continuarem aqui, que ainda não acabou, temos mais um último encontro, terça-feira que vem, é comigo, sobre contemplar o belo, mas teremos muitas surpresas, né? Então eu conto com a presença de todos vocês aqui, convidem os amigos, né? E deixem aí a sua mensagem do que acharam, do que sugestões, sempre são bem-vindas. Agradeço novamente ao William, ao Carlos, sempre maravilhoso, sempre ponderadíssimo, sempre também me acalmando nas gestões das emoções, porque apesar de gestores, isso que é importante. Eu pergunto para o doutor Augusto Cury, você já aprendeu tudo? Você é uma pessoa totalmente tem o controle emocional? Ele falou assim, vão engano, né? Todos os dias eu tenho que lembrar disso para ter o eu no controle. Isso vai até o último dia do meu respirar. Então, né, será que teremos um dia o controle total das emoções? Eu já respondo agora para vocês, né? Que não. Não é possível, mas com certeza, né, ter um controle maior e aprender, sermos eternos aprendizes, mais conscientes, isso tem toda a possibilidade. Então, novamente, eu agradeço a vocês, todo carinho. William, tem alguma mensagem? Estava aqui pensando que tudo isso que você fala do Dr. Carlos é a mesma coisa que eu estava aqui pensando sobre ele, né? A leveza de transmitir esse conteúdo e a leveza de ensinar a gente durante esse encontro. Eu fiquei aqui com a cabeça baixada, escutando e pensando, eu falei, gente, mas vai muito assim, casa, né? Não tem nem como não casar as informações com a atitude, com aquilo que ele transmitiu, né? Então, foi muito rico e justamente no tema do perdão, da desculpa, desse reconhecimento de si, né? Desse encontro consigo mesmo. Então, foi maravilhoso. Estou muito feliz. Em nome do Instituto Nelson Williams, também agradeço muito pela clareza, pelo conhecimento, por compartilhar as ideias conosco, pela conexão de todos que estão aqui. Temos muitos parceiros do Instituto do Brasil que estão conectados aqui conosco. Hoje eu conversava com uma organização de Campo Grande que está participando do INW Conecta. Temos do Acre, temos do Sul, do Norte a Sul do Brasil, nós temos gente aqui conectados conosco. Então, muito obrigado. E muito obrigado por estarem conosco aqui. A semana que vem tem mais e compartilhem com outras pessoas, né?
É isso. Gratidão, gratidão. Um beijo para todos. Mônica, Bianca, né, nossas queridas multiplicadoras, um beijo no coração de vocês também aí. Um beijo para todos nós. E deixa eu fazer um agradecimento, então, para as minhas duas amigas, a Mônica e a Bianca, que me auxiliaram, não é? Voltaram aí com as ideias que elas já tinham colocado, foi excepcional, foi muito bom vocês estarem também colocando isso. E o William, que ficou aí monitorando e nos ajudando e auxiliando. William, muito obrigado. E a Nayara com as suas belíssimas intervenções. E a todos vocês que nos assistiram, meu muito obrigado, um beijo no coração de cada um. E vamos ser gestor da nossa própria história e jogar fora as nossas batatas, né? Vamos jogar fora, vamos ter atitude, vamos ter coragem, tá? Um beijão para vocês. E, se quiserem, eu tenho alguns vídeos no YouTube lá, Carlos Limões de Sterce, e no Instagram também, tá? Então, um abração a todos e nós nos vemos na próxima terça-feira, às 19 horas. Não se esqueçam, próxima terça-feira, 19 horas, a Nayara vai estar falando com vocês sobre contemplar o belo e o Dr. Augusto Cury também, tá? Então, não percam a próxima terça-feira, às 19 horas. Chamem aí os seus amigos, seus inimigos, chamem todos para participar, tá bom? Contamos com vocês e perdoem os seus inimigos também, viu?